O que aconteceu naquela noite na estrada mudou completamente a minha vida. Eu ainda consigo sentir o frio na barriga, o balanço do ônibus, a chuva batendo forte no vidro e aquele silêncio entre nós dois. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Eu não sabia se estava prestes a viver um milagre ou a cometer o maior erro da minha vida. Então, já se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E fica comigo até o fim para descobrir o que realmente aconteceu naquela viagem. O motor do ônibus roncava pesado quando subia os degraus, segurando firme na barra de metal. O cheiro de combustível e chuva misturado no ar, aquele típico aroma de viagem longa. Escolhi o assento da janela, porque sempre gostei de ver o caminho passar, mesmo que naquele dia o horizonte parecesse um borrão de cinza e lembranças. Eu estava indo para Dourados, visitar meu filho mais novo, mas no fundo eu sabia que não era apenas uma viagem qualquer. Era um jeito de fugir do silêncio da minha casa, das paredes que me olhavam como se soubessem demais. O motorista avisou que a estrada estava escorregadia, e quando o ônibus deu o primeiro tranco para sair, senti um frio na barriga que não era apenas pelo balanço. Cruzei as mãos no colo e respirei fundo. Naquela altura da vida, eu achava que já não havia mais espaço para surpresas. Aos 68 anos, depois de 9 de viuvez, eu acreditava que o tempo já tinha levado tudo que podia levar de mim, e o que restava era só o costume de continuar existindo. Estava distraído olhando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro quando ouvi uma voz masculina, ligeiramente ofegante, vinda do corredor. Com licença, esse assento está livre? Levantei o olhar e dei de cara com um homem de mochila nas costas e um sorriso tímido, o tipo de sorriso que tenta não incomodar. Respondi que sim, claro, e ele se sentou ao meu lado, ajeitando o casaco. Durante alguns minutos ficamos em silêncio. Apenas o som do motor e o vai-vem dos limpadores de para-brisa cortando o ar. Até que ele virou o rosto e disse: "A senhora é a dona Helena Duarte, não é? Mãe do Carlos?" Por um instante senti o tempo parar. O rosto dele me parecia familiar, mas eu não conseguia encaixá-lo nas memórias até que ele completou: "Sou o Rafael. Estudei com seu filho há muitos anos. Eu ia muito lá em casa, lembra?" Meu coração deu um salto estranho, uma mistura de surpresa e vergonha, porque sim, eu me lembrava. Rafael, o menino que vivia brincando com Carlos no quintal, o garoto magro e desajeitado que comia bolo na minha cozinha e chamava meu marido de tio Paulo. Agora estava ali, sentado ao meu lado, com o rosto marcado pelo tempo, barba por fazer e um olhar calmo, que parecia ter visto o mundo. Eu ri meio sem graça e disse: "Meu Deus, Rafael, mas quanto tempo! Você cresceu, ficou um homem." Ele deu uma risadinha curta e respondeu: "O tempo faz isso com a gente, dona Helena, mas a senhora continua igualzinha, só mudou o cabelo." Fiquei vermelha, agradeci por educação e ele logo acrescentou: "Desculpe, não quis ser inconveniente. É que é bom ver um rosto conhecido na estrada." Aquilo bastou para deixar o ar menos pesado entre nós. A viagem seguiu e o ônibus balançava tanto que eu segurava na poltrona como quem segura um segredo. Rafael, percebendo, ofereceu um sorriso. "A senhora não gosta de estrada?" E eu, tentando disfarçar o nervosismo, respondi: "Gosto, mas faz tempo que não viajo sozinha. Acho que a gente desaprende." Ele riu e comentou: "Então é bom reaprender, porque estrada é o que mais ensina." A simplicidade da frase me desarmou. Não sei dizer se foi o tom da voz dele, firme, tranquilo, ou se foi o fato de alguém finalmente conversar comigo, sem aquele cuidado exagerado que as pessoas costumam ter com os mais velhos. A conversa se estendeu naturalmente. Falamos do tempo, das chuvas, das fazendas que passavam pela janela. Ele contou que agora era professor de educação física em Dourados, que tinha voltado para lá depois de morar em São Paulo por alguns anos. E eu escutava atenta, impressionada com o jeito dele de contar as coisas, sempre olhando nos olhos, sempre rindo de si mesmo. Quando o ônibus fez uma curva mais forte, o copinho de café que eu segurava se inclinou
e uma gota caiu no braço dele. "Ai, me desculpa, menino", eu disse apavorada, tentando limpar com um lenço. Ele riu alto, balançando a cabeça. "Não tem problema, dona Helena. Agora já posso dizer que fui batizado com o seu café." O jeito leve dele me fez rir também. E naquele momento percebi que fazia tempo demais, desde a última vez que uma conversa simples me arrancava uma risada de verdade. O céu escurecia e o vidro da janela virou um espelho. Vi meu rosto refletido ao lado dele e por um segundo me perguntei se as pessoas notavam a diferença de idade com a mesma nitidez que eu vi ali. Ele parecia confortável, debruçado sobre o assento, contando histórias do tempo da escola. O Carlos era terrível. Vivia inventando desculpa para não fazer trabalho e eu ri lembrando. "Ah, e você não. Eu lembro que era o cúmplice." Ele arregalou os olhos e respondeu fingindo indignação. "Eu era má influência na Bade, mas a senhora sempre dava um jeito de perdoar." "Eu perdoava porque você lavava a louça depois do lanche." E nós dois caímos na gargalhada. O motorista olhou pelo espelho retrovisor e sorriu discretamente, talvez achando curioso ver duas pessoas de gerações diferentes rindo como velhos amigos. Com o passar das horas, o ônibus foi ficando mais silencioso. A maioria dos passageiros dormia e só se ouvia o zumbido do motor e o som distante da chuva. Rafael olhou para o vidro e disse num tom mais sério: "Sabe, dona Helena, às vezes a gente passa tanto tempo tentando se encaixar na vida dos outros que esquece de viver a nossa." A frase me atingiu de um jeito estranho. Talvez porque eu tivesse feito exatamente isso a vida inteira, me encaixado. Primeiro no papel de filho obediente, depois de esposa dedicada, mãe preocupada, e agora uma viúva que se acostumou com o vazio. Fiquei em silêncio, olhando o reflexo da minha própria mão envelhecida sobre a janela e murmurei: "Acho que quando a gente perde alguém, perde também o costume de ser olhada." Ele virou o rosto para mim e havia nos olhos dele algo que não era piedade, mas reconhecimento. "A senhora não parece alguém que perdeu o costume, parece alguém que está reaprendendo." Aquilo me deixou sem palavras. Quando o ônibus fez uma parada num posto de estrada, ele desceu primeiro e voltou com 2 copos de chocolate quente. Para espantar o frio, disse, me entregando um deles. O gesto era simples, mas eu senti como se o mundo tivesse aberto uma pequena janela para mim. Ficamos ali, lado a lado, olhando a chuva cair pela janela do ônibus estacionado. Ele contou que não era marido, que já tinha se machucado tentando amar do jeito errado, e eu, sem perceber, comecei a contar da minha vida, de Paulo, da solidão, das noites em que o silêncio parecia a segunda pele. Ele ouviu tudo com paciência, sem interromper, e quando eu terminei disse baixinho: "A senhora fala dele com ternura, mas também com alívio." Não soube o que responder. Quando voltamos para os assentos, o ônibus retomou a estrada e o cansaço me venceu. Fechei os olhos, sentindo o balanço do veículo, e no meio da escuridão, senti o toque leve da mão dele sobre a minha, um toque hesitante, como quem pede permissão para existir. Não abri os olhos, mas também não recuei. A estrada seguia infinita, e naquele instante percebi que alguma coisa dentro de mim, adormecida há anos, começava a acordar. Acordei com o sol entrando pelas janelas do ônibus e um burburinho leve dos passageiros se espreguiçando. O veículo já se aproximava da rodoviária de Dourados e por um instante fiquei confusa, como se tivesse sonhado com tudo o que acontecera na noite anterior. Mas não. Rafael ainda estava ali ao meu lado, dormindo, com a cabeça ligeiramente inclinada para frente e a luz dourada da manhã iluminando o contorno do seu rosto. Havia algo sereno nele, algo que me fez observar por mais tempo do que eu deveria. Quando o ônibus parou e o motorista anunciou o destino final, Rafael abriu os olhos e sorriu. Aquele mesmo sorriso calmo que parecia sempre pronto para desfazer qualquer tensão. "Bom dia, dona Helena. Dormiu bem?"
Perguntou com a voz rouca de quem ainda estava meio preso entre o sono e a realidade. Dormi, respondi, tentando disfarçar a confusão que me tomava, como se tivesse sido pega em algo que não devia. Dormi melhor do que há muito tempo, completei sem perceber que havia dito em voz alta. Ele sorriu, pegando a mochila e dizendo: fico feliz em ter feito boa companhia. O caminho sempre parece mais curto quando a gente tem com quem conversar. Concordei em silêncio. Mas o que eu queria dizer era que ele não tinha apenas encurtado a estrada, tinha mudado o rumo dela. Descemos juntos na plataforma, o ar ainda frio da manhã misturando-se ao cheiro de diesel e pão fresco vindo das lojinhas da rodoviária. Rafael se ofereceu para me ajudar com a mala e eu deixei, mesmo sabendo que ela não era tão pesada assim. No fundo, só queria prolongar um pouco mais aquele momento antes que cada um seguisse para o seu destino. Ele perguntou para onde eu iria e quando disse que meu filho Pedro morava perto do Jardim Clímax, ele respondeu que era caminho do seu trabalho. Eu posso te deixar lá, disse com naturalidade e por um instante hesitei. Fui criada em um tempo em que mulher não aceitava carona de homem sozinho, mas algo na voz dele, na gentileza sem segundas intenções, me fez concordar. Entramos em seu carro, um sedã simples, organizado, com o cheiro leve de café e papel de livros. Ele ligou o rádio e uma música antiga de Milton Nascimento preencheu o silêncio. Gosta dessa? Perguntei. Muito, respondeu. É música para quem já viveu o suficiente para sentir saudade de tudo. Sorri, olhando pela janela. Acho que é por isso que gosto tanto também, respondi. O caminho até a casa de Pedro foi tranquilo, mas dentro de mim um turbilhão crescia. Rafael falava sobre o trabalho na escola, sobre os alunos, e eu o ouvia encantada com a paixão com que ele descrevia as pequenas vitórias do dia a dia. Chegamos em frente à casa, e antes que eu pudesse agradecer, ele se adiantou. Vai ter café? Eu ri, achando graça da ousadia, e disse: claro, menino, depois de uma viagem dessas, só café salva. Entramos e a casa estava em silêncio, já que Pedro ainda não tinha voltado do trabalho. Preparei a mesa com pão, manteiga e café quente. E enquanto mexia o açúcar na xícara, percebi que fazia tempo demais desde a última vez que eu servira a alguém com prazer. Rafael olhava em volta com curiosidade respeitosa, como quem reconhece os vestígios de uma vida bem vivida. A senhora sempre gostou de flores, né? Comentou, apontando para os vasos coloridos na varanda. Gosto, disse. Elas me lembram que mesmo as coisas que murcham podem florescer de novo. Ele me encarou por alguns segundos e aquele olhar silencioso dizia mais do que eu estava pronta para ouvir. Ficamos conversando por horas, esquecidos do tempo. Em certo momento ele perguntou: e o Carlos? Tem falado com a senhora? Suspirei antes de responder. Fala, mas pouco. Ele tem a vida dele, o trabalho, as preocupações. Sempre foi o mais fechado dos três, herdou isso do pai. Rafael fez um gesto compreensivo e então comentou: lembro que o Carlos sempre teve medo de parecer fraco. Acho que é por isso que afastou tanta gente. Fiquei surpresa com a observação e disse: é engraçado você dizer isso porque é exatamente o que eu penso, mas nunca tive coragem de falar. Ele sorriu. Às vezes é mais fácil enxergar de fora. Naquele instante senti algo curioso, como se estivesse sendo ouvida de verdade e percebi o quanto isso me fazia falta. O tempo passou rápido demais, e quando Pedro chegou do trabalho e o encontrou na sala, ficou confuso. Rafael, não acredito, você era o cara que me ensinou a andar de bicicleta, exclamou rindo e o abraçando. Rafael riu junto, um pouco sem jeito. É, o tempo voa, respondeu. Pedro me olhou divertido. Mãe, não acredito que reencontrou Rafa no ônibus. O mundo é pequeno demais. Sorri, tentando disfarçar o rubor que subia ao meu rosto e disse apenas: às vezes a vida tem um senso de humor estranho. Passamos o resto da tarde em família, e foi só quando o sol começou a se pôr que Rafael se despediu. Antes de sair, virou-se para mim e perguntou: posso passar outro dia para te trazer umas fotos antigas da turma? Tenho certeza que vai gostar. Claro, respondi, mas já sabendo que o que eu mais queria era que ele voltasse, com ou sem fotos. Naquela noite, enquanto lavava as xícaras,
Senti algo no peito que fazia anos não sentia. Uma leveza diferente, uma vontade de sorrir à toa. Me peguei cantando baixinho, coisa que não fazia desde que Paulo se foi. Mas junto dessa alegria vinha um medo antigo. O medo de parecer ridícula, de ser julgada, de acreditar de novo. Ao deitar, fiquei olhando para o teto, ouvindo o som distante dos grilos, e pensei que talvez a estrada não tivesse terminado na rodoviária. Talvez tivesse apenas começado ali. 2 dias depois, ele apareceu de novo. Dessa vez com uma sacola de pão de queijo e um envelope de fotos amareladas. Trouxe lembranças, disse sentando-se na varanda sem cerimônia. Passamos a tarde olhando aquelas fotos antigas, os meninos suados jogando bola, o quintal da minha casa, o velho fusquinha de Paulo estacionado ao fundo. Ele apontou uma foto em que eu aparecia, mais jovem, sorrindo, o cabelo preso num lenço. Sabe, dona Helena, eu era só um garoto, mas eu me lembro do jeito que o seu Paulo olhava para a senhora. Era um olhar bonito, de respeito. Ele fazia parecer que vocês pertenciam um ao outro. Fiquei em silêncio, o coração apertado. Pertencíamos, respondi, até o dia em que ele se foi e me deixou sozinha com o costume. Rafael apoiou as mãos nos joelhos e disse baixinho: o costume é uma prisão disfarçada de conforto. As palavras dele ficaram ecoando em mim por dias. Quando ele foi embora aquela tarde, percebi que o meu reflexo no espelho estava diferente. Não sei se era o sorriso mais solto ou o olhar menos cansado, mas havia algo novo ali, uma centelha de vida. E quando ele mandou uma mensagem no dia seguinte perguntando se eu queria caminhar no parque no domingo, não pensei 2 vezes. Respondi que sim. Enquanto apagava as luzes da casa e me preparava para dormir, percebi que algo dentro de mim, que eu julgava morto há anos, começava a despertar com força, como uma flor que insiste em nascer mesmo depois da seca. O domingo amanheceu com aquele tipo de luz que faz tudo parecer mais bonito do que realmente é. O céu estava limpo, o ar cheirava a terra molhada da chuva da madrugada e eu acordei com o coração batendo diferente, como se cada batida fosse um aviso de que algo estava prestes a mudar. Escolhi uma roupa simples, mas que há muito tempo não usava. Uma blusa branca de algodão, calça de tecido leve e um lenço colorido no cabelo. Quando me olhei no espelho, senti um susto bom, como se visse uma parte esquecida de mim. O telefone tocou, era Rafael, confirmando o horário do passeio. Sua voz do outro lado da linha era tranquila, mas carregava uma alegria contida. Bom dia, dona Helena. Já está pronta para a nossa caminhada? Perguntou com aquele tom brincalhão. Estou sim, respondi. E ele riu, dizendo, cuidado, vou te cobrar fôlego de atleta, hein? Ri junto e, pela primeira vez em muito tempo, senti a expectativa de encontrar alguém não por obrigação, mas por vontade. Quando ele chegou, o carro dele parou em frente ao portão e vi pela janela o reflexo do sol batendo em seus cabelos castanhos. Ele saiu do carro com um sorriso fácil, aquele tipo de sorriso que ilumina antes de falar qualquer palavra. Trouxe flores, margaridas simples, e entregou dizendo, são para a senhora, mas só se prometer que vai parar de me chamar de menino. Ri e aceitei as flores, sentindo o perfume leve delas invadir o ar. Pode deixar, Rafael, mas não garanto que vou conseguir, respondi, ainda um pouco sem jeito. Ele me olhou firme e disse, tenta, pelo menos. Esse olhar demorou mais do que deveria e me fez desviar os olhos rapidamente, tentando esconder o rubor que subia às minhas bochechas. No parque, as pessoas caminhavam, riam, crianças corriam atrás de pipas coloridas e o som distante de um rádio tocava uma canção antiga que falava sobre amor e tempo. Andamos lado a lado, às vezes em silêncio, outras rindo de histórias banais. Rafael me contou sobre os alunos, sobre como tentava ensinar a eles que o corpo é mais do que força, é também memória e emoção. Eu ouvia encantada, admirando o jeito como ele falava de tudo com tanto cuidado. Em certo momento, ele olhou para mim e perguntou, e a senhora, o que tem feito para si mesma? Demorei a responder porque não soube o que dizer. Acho que tenho vivido no modo automático, confessei, sem coragem de encarar o que sinto.
Ele fez um som de concordância e disse: às vezes a gente confunde sobrevivência com vida. E foi ali, entre as árvores e o canto dos pássaros, que percebi o quanto ele me fazia pensar, o quanto me fazia lembrar de mim mesma. Sentamos num banco de madeira à sombra de uma figueira enorme e ele tirou uma garrafinha de água da mochila oferecendo. Bebe, dona... quer dizer, Helena. Essa pausa antes do nome soou como um convite a algo novo, algo mais próximo. Sorri e aceitei a água. Ficamos ali um tempo, observando o movimento das pessoas, e então ele perguntou: a senhora acredita em coincidências? Respondi que não, que acredita em encontros necessários. E ele, com um meio sorriso, comentou: então acho que a gente tinha mesmo que se reencontrar. Depois do parque, ele insistiu em me levar para almoçar num restaurante pequeno na beira da estrada. O lugar tinha cheiro de comida caseira e música sertaneja tocando baixinho. Sentamos perto da janela e, enquanto esperávamos, ele perguntou sobre minha vida em Campo Grande, sobre meus filhos, e ouvi cada resposta com atenção, sem pressa. Falei de Carlos, do temperamento difícil, do quanto ele me tratava como uma velha frágil que precisa ser cuidada o tempo todo. Rafael meneou a cabeça e disse: ele deve te amar muito, mas às vezes o amor das pessoas vem misturado com medo. Medo de perder, medo de mudar, medo de ver a gente diferente. Aquilo me tocou fundo. Eu nunca tinha pensado no medo como forma de amor. O almoço foi leve e o tempo que parecia correr sempre depressa desacelerou naquela mesa. Quando o garçom trouxe o café, Rafael olhou para mim com um ar de quem pensava em algo que não tinha coragem de dizer. Por fim murmurou: sabe o que eu mais admiro em você, Helena? A calma. Mesmo quando falo de dor, há um jeito sereno, como quem faz as pazes com o que viveu. Baixei os olhos, tentando conter a emoção. A vida me ensinou que lutar contra o que já passou só machuca mais. Respondi. Ele assentiu e então disse algo que me fez perder o ar. Eu queria ter conhecido essa sua calma quando era garoto. Eu devia ter prestado mais atenção quando ia na sua casa. Tentei rir, mas o olhar dele me impediu. Havia uma sinceridade ali que atravessava o tempo. Voltamos para casa no fim da tarde. O céu estava cor de cobre e as sombras se alongavam nas calçadas. Ele estacionou o carro e ficou em silêncio por alguns segundos antes de desligar o motor. Foi um dia bonito, não foi? Disse ele, olhando para o horizonte. Um dos mais bonitos em muito tempo. Ele sorriu de lado e comentou: espero que seja o primeiro de muitos. Aquela frase ficou pairando no ar como uma promessa tímida, e antes que eu pudesse responder, ele acrescentou: posso te ligar amanhã? Claro, disse, e saí do carro com o coração acelerado. Quando entrei em casa, percebi que estava sorrindo sozinha. Fiz café e fiquei olhando pela janela, vendo as luzes da rua acenderem uma a uma, e senti que algo em mim estava se transformando, devagar, mas de forma irreversível. Os dias seguintes foram uma sequência de mensagens, ligações e visitas curtas que sempre pareciam durar menos do que eu queria. Rafael começou a fazer parte das minhas rotinas sem que eu percebesse. Passava às vezes só para deixar um pão fresco ou para me mostrar um vídeo engraçado que os alunos tinham gravado. Cada pequeno gesto dele me lembrava o quanto é raro ser visto sem ser julgado, o quanto faz falta ser ouvido com interesse genuíno. Certa tarde, enquanto me ajudava a regar as plantas, ele disse: engraçado, né? A gente vive achando que o amor é coisa de juventude, mas talvez o amor verdadeiro só chegue quando a gente entende o que quer dar e não só o que quer receber. Fiquei olhando para ele sem saber o que responder, e então apenas murmurei: talvez seja isso que torna esse sentimento tão perigoso. Ele riu sem entender e eu completei: porque quando chega tarde, vem com pressa. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido desde a viagem. Em menos de uma semana eu tinha voltado a sentir o frio na barriga, o riso fácil, a esperança.
Mas junto disso vinha o medo. Aquele medo que mora nas mulheres na minha idade. O medo de parecer ridícula, de ser mal interpretada, de virar motivo de cochicho. Passei a mão no rosto e percebi que estava chorando. Não de tristeza, mas de gratidão por estar viva o bastante para sentir outra vez. Deitei e fechei os olhos com o coração acelerado, imaginando o que o dia seguinte traria, e pela primeira vez em muito tempo, não temi o amanhã. Na manhã em que tudo começou a desmoronar, o céu estava pesado, e eu pressentia que algo viria com aquele calor abafado que antecede as tempestades. Tinha acabado de preparar o café quando ouvi o som do portão batendo com força. Era Carlos, meu filho mais velho, chegando de surpresa, com o rosto tenso e um jeito apressado que sempre denunciava quando algo o incomodava. "Mãe, podemos conversar?" perguntou sem sequer me cumprimentar direito. "Claro", disse, tentando disfarçar a inquietação que me subia pelo peito. Ele entrou, largou a chave sobre a mesa e olhou ao redor como se estivesse procurando algo. Ou alguém. Finalmente soltou num tom seco. "Me disseram que o Rafael tem vindo muito aqui." Aquilo foi como um soco. Respirei fundo e respondi com calma. "Sim, ele vem. Somos amigos. E daí?" Ele bufou, cruzando os braços, como fazia quando menino. "Amigos? Não brinca comigo, mãe. O bairro inteiro já está comentando. O Rafael é quase da minha idade. Você não vê o absurdo disso?" Tentei manter a serenidade, mas minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "O que é absurdo para você, Carlos, é o que tem me mantido viva." Ele balançou a cabeça, incrédulo, e então disparou com raiva. "Viva ou cega? Esse homem está se aproveitando da senhora. Ele quer alguma coisa." E eu, sentindo o sangue ferver, respondi: "Quer sim. Quer me ver sorrir. E isso é mais do que seu pai conseguiu nos últimos anos de vida." A frase saiu antes que eu pudesse pensar e o silêncio que se fez depois foi denso, quase sólido. Carlos me olhou com um misto de dor e decepção. "A senhora enlouqueceu", murmurou, e saiu batendo a porta. Passei o resto da manhã parada na varanda, com o coração disparado e as mãos tremendo. O vento trazia o cheiro de chuva e das flores que Rafael havia me dado dias antes, agora já murchas num vaso de vidro. Era como se tudo ao meu redor fosse reflexo daquilo que eu sentia por dentro. Um jardim bonito, mas prestes a desabar com o primeiro temporal. Quando Rafael chegou, algumas horas depois, percebi que ele notou de imediato. "O que aconteceu?" perguntou, segurando minha mão. Contei tudo, tentando conter as lágrimas que insistiam em vir. Ele ouviu em silêncio, depois passou a mão pelos cabelos, pensativo. "Eu devia imaginar que isso ia acontecer", disse, e eu retruquei. "Não é culpa sua, Rafael. É um mundo que não aceita o que não entende." Ele se aproximou e, num tom sereno, respondeu. "O mundo pode não entender, mas a gente entende, não é?" Suspirei e encostei a cabeça em seu ombro. "Sim, mas entender não torna as coisas mais fáceis." Ficamos assim por um tempo, apenas respirando juntos, enquanto o céu escurecia ainda mais. No fim da tarde, a chuva começou a cair pesada, e com ela vieram os relâmpagos iluminando a sala com flashes rápidos. Rafael insistiu em ficar até a chuva passar. Sentamos no sofá, o som da água batendo no telhado misturando-se ao tic-tac do relógio antigo. Ele olhou para mim com aquela expressão que sempre me desarmava e disse: "Helena, eu sei que está difícil, mas não quero ser motivo de dor para você. Se quiser que eu me afaste, eu entendo." O medo me apertou o peito e eu respondi rápido demais. "Não, não quero que vá embora. Quero que fique. Só que eu não sei como fazer o resto do mundo calar a boca." Ele sorriu de leve e seu sorriso tinha um traço de tristeza. "Não dá para calar o mundo, mas dá para escolher quem a gente ouve. E eu quero que você me ouça agora. Não vou desistir de você." Foi a primeira vez que ele falou de nós assim, em voz alta, com a certeza de quem sabe que está atravessando uma linha sem volta. Eu o encarei e por um instante esqueci a idade, o tempo, o medo. Vi apenas o homem diante de mim e o jeito como me olhava. Não com desejo, mas com ternura, como quem reconhece uma alma parecida. Os dias seguintes foram difíceis. O comentário da vizinhança se espalhou como fogo em capim seco.
No mercado, as pessoas cochichavam, algumas fingiam simpatia, outras apenas desviavam o olhar. Lúcia, minha filha do meio, veio me visitar com expressão preocupada. Mãe, o Carlos está muito abalado. Ele disse coisas terríveis, contou para a família inteira, falou até com a tia Rosa. Ela fez uma pausa tentando escolher as palavras. Eu não quero te julgar, mas você sabe como o pessoal fala, né? Sorri de canto, cansada, e respondi. Desde quando que o outro fala paga as minhas contas, filha? Ela abaixou os olhos e num tom mais suave disse. Eu nunca te vi tão bem, mãe. E isso me deixa confusa. Acho que é porque eu também aprendi a achar que felicidade tem prazo. Aproximei-me dela e segurei suas mãos. Não tem, minha filha. A gente é que se convence disso para não sofrer. Ela me abraçou, e naquele abraço eu senti que, mesmo sem entender tudo, ela estava ao meu lado. Mas Carlos não cedeu. Passaram-se semanas, e o silêncio dele era um peso que eu carregava todos os dias. Rafael tentava me distrair, levava-me para passear, mostrava lugares novos, mas eu via culpa nos olhos dele. Um dia, quando estávamos voltando de um café, ele disse: Eu fico pensando se não devia ter mantido distância. Se tivesse mantido, talvez nada disso tivesse acontecido. Fiquei em silêncio por um instante antes de responder. Se tivesse mantido distância, eu ainda estaria viva, mas vazia. E não existe castigo pior do que esse. Ele apertou minha mão e eu vi a resposta nos olhos dele. Ele também não se arrependia. Numa noite, chovia de novo, como naquele primeiro dia. Eu estava sentada na cama, olhando pela janela, quando o telefone tocou. Era Carlos. Atendi com o coração acelerado. Mãe, desculpa ligar essa hora, mas eu precisava falar. A voz dele vinha embargada, cansada. Eu fui na casa dele, do Rafael. Ele não estava. Eu fiquei esperando. E pensei em tudo que te falei, em tudo que te fez sentir. Silêncio. Depois ele continuou. Eu só não queria te perder. Você é a única coisa que eu ainda tenho. As lágrimas vieram sem que eu quisesse. Filho, você nunca vai me perder. Eu só tô tentando me encontrar. Do outro lado da linha ele chorou. Tá bem, mãe, falou por fim e desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo um alívio estranho misturado com dor. Na manhã seguinte, o céu finalmente amanheceu claro. Fui até a varanda, o ar fresco batendo no rosto, e vi Rafael chegando com o mesmo sorriso de sempre e um ramalhete novo nas mãos. Trouxe margaridas de novo, disse. Achei que combinam com você. Peguei as flores, o coração calmo. Acho que agora combinam mais do que nunca, respondi. Ele me puxou para perto, e por um instante o mundo inteiro pareceu caber naquele abraço. E ali, entre o cheiro das flores e o som distante de um rádio tocando, eu soube que o amor, quando é verdadeiro, não chega para destruir, mas para reconstruir o que a vida quebrou devagar. O tempo passou mais rápido do que eu esperava. E, quando percebi, já fazia quase 1 ano, desde aquele primeiro encontro no ônibus. Às vezes me pego pensando como tudo começou tão simples, com um assento vazio e uma conversa sem intenção, e acabou virando a maior mudança da minha vida. Rafael e eu nos tornamos inseparáveis, não no sentido de estarmos juntos o tempo todo, mas no modo como nossas presenças se completavam mesmo quando estávamos longe. A rotina ganhou outro tom. Eu acordava cedo, preparava café e quase sempre ouvia o barulho do portão se abrindo e o som da voz dele me chamando lá da frente. Posso entrar ou o café ainda está em segredo? E eu respondia rindo, entra logo que esfria. Era uma felicidade mansa, sem exageros, uma alegria que se sentia mais no peito do que no rosto. As vizinhas que antes cochichavam começaram a mudar o olhar. Algumas vinham até mim para perguntar se era verdade o que diziam, e eu respondia sem medo. É verdade sim, e nunca fui tão feliz. Uma delas, mais velha e de fala mansa, me disse: Helena, você tem coragem. A gente passa a vida inteira tendo medo de recomeçar e você foi lá e fez. Aquilo ficou na minha cabeça por dias, porque era exatamente isso, coragem. Rafael dizia que amar depois dos 60 era como plantar flores em solo rachado. Exige cuidado, mas o resultado é mais bonito, porque vem da insistência. Com o tempo, até meus filhos começaram a se acostumar com a ideia.
Lúcia vinha sempre com um sorriso carinhoso e brincava. Mãe, o Rafael cozinha melhor que você, sabia? Eu fingia ficar brava, mas gostado da leveza dela. Pedro, como sempre, era o mais tranquilo. Dizia que o importante era me ver bem. Mas o que me surpreendeu mesmo foi Carlos. Depois daquela ligação na noite da tempestade, ele passou um tempo distante, refletindo. Até que um domingo, ele apareceu sem avisar. Rafael estava no quintal, lavando o carro, e eu na cozinha, preparando o almoço. Quando ouvi o som do portão se abrindo, meu coração disparou. Saí apressada e encontrei Carlos parado ali, segurando uma sacola de frutas, o rosto tenso, mas o olhar diferente. Vim almoçar, posso? Perguntou, e eu senti um nó na garganta se desfazer. Pode, meu filho, claro que pode. Entrei com ele e o ambiente ficou silencioso por alguns minutos. Rafael, percebendo a tensão, se aproximou devagar. Oi, Carlos, disse com a voz firme, sem medo, mas com respeito. Carlos demorou um pouco, depois respondeu. Oi, Rafael, faz tempo. Fiquei olhando de um para o outro, sentindo o ar pesado se transformar lentamente. Sentamos à mesa e a conversa foi tímida no começo, cheia de pausas e olhares incertos, até que no meio do almoço, Carlos colocou o garfo sobre o prato e disse: Eu quero pedir desculpa. Fui cruel com você, mãe. Eu estava com medo de te perder, mas percebi que o que eu quase perdi foi a chance de te ver feliz. O silêncio que seguiu foi o mais bonito que já ouvi. Segurei a mão dele e respondi com lágrimas nos olhos. Você nunca vai me perder, filho. A vida só me devolveu o que eu nem sabia que ainda podia ter. Rafael se levantou, estendeu a mão a Carlos e ele, depois de um instante, aceitou o aperto. Aquele gesto simples selou o perdão de todos os lados. Depois desse dia, tudo mudou. Carlos começou a visitar mais, às vezes até ajudava Rafael com pequenos consertos na casa. Aos poucos a desconfiança deu lugar a respeito. Certa tarde, os dois estavam pintando o portão e eu observava da janela, rindo das brincadeiras que faziam. Tá vendo, mãe? Gritou Carlos, fingindo indignação. Esse rapaz me faz trabalhar até no domingo. E Rafael respondeu, eu só tô te devolvendo as dívidas da infância, amigo. Ver os dois rindo juntos era algo que eu jamais pensei que voltaria a acontecer. Foi nesse dia que percebi que a vida, de alguma forma, sempre encontra um jeito de se ajeitar, mesmo quando a gente jura que tudo está perdido. Os meses seguintes foram de calmaria. Rafael e eu viajamos algumas vezes por cidades pequenas, visitamos feiras, comemos em lugares simples, rimos de coisas bobas. Uma noite, enquanto observávamos o poente do sol na beira de uma estrada, ele me olhou com aquela expressão que eu já sabia o que significava e perguntou, você acha que um dia vai cansar de mim? Ri, acariciando sua mão e respondi, a essa altura, Rafael, o que a gente cansa é de viver sem sentir. De você, não. Ele me abraçou forte e disse, então me promete que aconteça o que acontecer, vai continuar vivendo desse jeito. Prometi, sem saber que aquela promessa seria meu mantra dali em diante. No fim do ano, tivemos nossa primeira ceia juntos com todos os filhos reunidos. A casa estava cheia, o cheiro de comida boa se espalhava e o riso das crianças misturava-se à música que vinha do rádio antigo. Carlos fez um brinde, erguendo o copo. A coragem da minha mãe, que me ensinou que amor não tem idade e felicidade não tem hora marcada. Todos bateram palmas e eu chorei, rindo ao mesmo tempo. Rafael me olhou com ternura e disse baixinho, eles aprenderam com você. Naquela noite, enquanto todos conversavam, eu fiquei um instante em silêncio, apenas observando. A cena era simples. Pessoas que se amam, reunidas, depois de tantas feridas curadas, mas eu sabia que era um milagre pequeno e precioso. Agora, sentada na varanda, escrevo estas palavras com o coração leve e o som do vento misturado ao riso distante de Rafael lá no quintal. Às vezes ele canta desafinado enquanto rega as plantas, e eu rio sozinha, lembrando da mulher que eu era antes dele entrar no ônibus naquele dia.
A mulher que achava que amor era coisa de juventude, que acreditava que o tempo fechava todas as portas. Hoje eu sei que o tempo não fecha, ele apenas muda as chaves e cabe a nós aprender a girá-las de novo. Muitas pessoas ainda me perguntam como eu tive coragem e eu sempre respondo a mesma coisa. Coragem não é não sentir medo, é seguir adiante, mesmo tremendo. E se eu tivesse desistido, teria deixado de viver a parte mais bonita da minha história. Enquanto o sol desce no horizonte e a luz dourada invade o quintal, Rafael entra com 2 xícaras de café e me entrega uma, sorrindo. Para esquentar a alma, ele disse. Eu seguro a xícara, olho para ele e respondo. A alma já está quente faz tempo, Rafael. Você é só o café que me desperta todo dia. Ele ri, senta ao meu lado e ficamos em silêncio, observando o céu mudar de cor. No fundo, sei que o futuro ainda trará suas tempestades, mas agora aprendi a dançar na chuva. A vida, depois de tanto tempo, me ensinou a lição que ninguém me contou, que o amor verdadeiro não vem para preencher um vazio, vem para acender o que ainda vive escondido dentro da gente. E enquanto o mundo lá fora segue correndo, eu sigo aqui, de mãos dadas com ele, agradecendo baixinho por aquele assento vazio no ônibus que, sem querer, me levou de volta à vida.